Bom dia a você, telespectador da TV Brasília. Está entrando no ar o programa Tribuna Livre com Raimundo Ribeiro, no oferecimento do restaurante Esquina Mineira, que fica ali na 704, 705 Norte. E hoje nós temos um convidado muito especial, o deputado federal Isalci Lucas, que acabou de ingressar, aliás, reingressar no PSDB, e o ato, a solenidade de sua filiação foi assim uma festa maravilhosa, extraordinária. Contamos lá com a presença de governadores, de governador de São Paulo, o Alckmin, vários parlamentares, lideranças do partido e de outros partidos, pessoas da oposição ao governo do Distrito Federal, E contamos aqui, então, como eu disse, com a presença do deputado federal Isalci Lucas, o João Eduardo Zisman, nosso companheiro de bancada, e vamos conversar um pouco sobre Brasília, sobre política no DF e também sobre a eleição para 2014, deputado Isalci? Então, seja muito bem-vindo. Primeiro, dizer da minha alegria estar aqui, porque hoje nós temos pouco espaço, Verdade. Para se falar aqui em Brasília hoje é muito difícil você conseguir um espaço com esse governo que está aí. Praticamente as portas se fecham. Nós temos lá os jornais comunitários que, se parecer alguma coisa nossa lá, eles cortam o patrocínio imediatamente, São mais de 254 milhões. Hoje o GDF tem patrocínio até carrinho de pipoca, do New York Times ao carrinho de pipoca. E eles jogam duro. Realmente, falar do governo não é fácil. Por isso que eu quero te agradecer o espaço e dizer da minha alegria estar com você aqui no programa. Que bom, Isalci. E eu acho que a gente já podia começar com um tema que é palpitante, e que a cidade inteira está perguntando. Você retorna para o Ninho Tucano, você retorna para o PSDB. Esse é o primeiro passo, para que se possa efetivamente apresentar um projeto político para 2014, para, segundo a oposição, resgatar, salvar Brasília disso tudo que está acontecendo de ruim na cidade? Eu acho que todo político tem vontade de governar a cidade. Nós estamos já há 3 anos trabalhando num projeto para Brasília, um programa, um projeto de governo, de Estado, um planejamento estratégico para os próximos 50 anos, e aí que nasceu, inclusive, essa... Mas não precisou ir a Singapura, não? De forma alguma, foi feito aqui, com as universidades todas, com a sociedade civil organizada, sindicatos, federações. Então, e agora nós vamos para as cidades, fazer o planejamento de cada cidade, mas só com gente do Distrito Federal. Não tem sentido a gente ir lá fora buscar profissionais, sendo que aqui nós temos belos profissionais, Brasília é referência de arquitetura de tudo. É uma crítica que a gente fez realmente, e mais grave não é nem isso, mais grave é a falta de transparência com relação à contratação. Eu nunca vi tanta eficiência com relação à contratação dessa empresa de Singapura. Foi 8 milhões e meio que foi pago a essa empresa, e é 8 milhões e meio de dólares de Singapura. Porque o dólar de Singapura é o mesmo valor da libra esterlina, não é isso? Exato. Quer dizer, então não é nem dólar americano, é muito dinheiro mesmo, Para você ter ideia, nós solicitamos um requerimento à TRK pedindo cópia do processo. E na reunião da bancada, nós recebemos lá uma informação que estava no site, o pessoal tentou entrar no site, não conseguiu, e depois nós recebemos uma documentação sem assinatura, sem papel timbrado, sem nada, e algumas páginas numeradas. Foi quando, então, nós negamos o encontro com o governador, porque o governador queria marcar com a bancada logo que surgiu esse problema. E nós condicionamos a conversa com o governador de receber o material com antecedência. Claro. E até hoje não recebemos. Mas o que nós vimos parcialmente, nós temos uma ata, um parecer da TerraCap no dia 25 de setembro. Dia 25 mesmo já tem a reunião da diretoria. Dia 26 já tem o parecer jurídico aprovando o parecer da diretoria e já tem no dia 26 a reunião do conselho, que inclusive... Mas tão rápido assim? Está mais rápido, o interesse era muito... Eu acho mais interessante, é uma questão aqui colocar, assim, contrata sua empresa para pensar Brasília há 60 anos, para 2060. Não esquecer de pensar Brasília para 2011, 2012, que nós estamos vivendo. Brasília está um caos. Esse tipo de planejamento tem que ser feito antes de você ir para a eleição. Porque você tem que apresentar uma proposta. O grande problema deste governo que está aí é que ele não tinha proposta absolutamente nenhuma. Eu considero que essa eleição do governo atual foi um estelionato eleitoral. Por que estelionato eleitoral? Porque em todas as categorias eles chegaram a emitir um documento assinado com as promessas, 13 promessas,
para todas as categorias, Polícia Militar, Corpo de Categoria de Bombeiro, servidores Polícia públicos. Civil. E interessante, quando a gente estava discutindo essa questão de Singapura, o contrato de Singapura, eu fui e fiz questão de ficar até o final numa reunião do Instituto dos Arquitetos do Brasil, que aí também estava o CREA, presidente esteve aqui o conosco. CREA, estava todo mundo lá. E aí eu soube também, por eles, porque todos eles, em princípio, votaram no governador, que o governador teria dito, e assinado alguns documentos, inclusive, de promessas, de campanha, e foi o que mais criticou a questão do estádio. Ele mesmo, o governador Aguinaldo, disse que se ganhasse a eleição, né, se a abertura não fosse em Brasília, ele aplicaria aquele projeto de 40 mil, que reduziria, né, quase que 2/3 da campanha, do valor do estádio. E hoje você vê que é um governo de uma obra só, que é o estádio. E eu tive agora no Tribunal de Contas da União, e as pessoas, os ministros ficam assim, perplexos, porque o GDF tem disponível para o GDF, para essa obra do estádio, 400 milhões do BNDES, e sequer foram lá buscar o recurso. Não dá para entender. Eu não sei, eu acredito até que, porque evidentemente pegando dinheiro do BNDES, né, está sujeito à fiscalização do Tribunal de Contas da União. Talvez eles estejam com medo, né, de sujeitar a uma fiscalização externa do Tribunal de Contas da União. Mas são 400 milhões. Pelo que a gente vê, esse estádio não... Está aí o negócio das cadeiras do estádio Dá agora. uma vergonha, as cadeiras A já deram maquete, você lembra da problema. maquete? Porque esse projeto não é deste governo. O projeto já estava lá, pronto. A maquete, você pode pegar a maquete do estádio, as cadeiras eram verde, amarelo, cor da bandeira do Brasil. Verde, amarelo, azul. Agora é só uma cor. Toda vermelha. Todas vermelhas, Todas vermelhas. E feitas assim por uma empresa que deu um maior problema lá na Paraíba, já foi a compra. Enfim, é público notório, o tal de Desk, o reciclável de garrafa PET. Quer dizer, Olha, esse estádio vai superar R$1 bilhão. Eu fico imaginando, né, a gente vê agora nas escolas, eu recebi um relatório do Tribunal de Contas aqui do DF, das escolas, 32% das escolas estão em estado de calamidade, que não teria condições de ter isso funcionando normalmente. 85% das escolas precisam ser reformadas e reconstruídas algumas. Mas, deputado, você não precisa entrar em escola, você não precisa entrar em hospital, você não precisa entrar em nada para ver o caos. Na primeira chuva que aconteceu em Brasília, a cidade quase que se acaba. Agora, o mais grave não é isso. A demonstração de incompetência é o seguinte, nós tínhamos lá 200 milhões de emenda para ser aplicada em 2011, 200 milhões para fazer infraestrutura de sol nascente e pôr do sol. E tinha várias emendas, essa aí foi só de sol nascente e pôr do sol. O governo não fez não usou uma emenda. Alegou que não tinha certidão de alguns ministérios. Olha, quem é que tinha? Porque o grande problema do GDF, uma das coisas que pega com relação à certidão do GDF, é a Fundação Cultural, Fundação Hospitalar, Fundação Educacional, que até hoje não foi feito, né, a extinção total, que já existia nos governos anteriores. Ora, os governos anteriores eram oposição ao governo federal, mas conseguiram, politicamente, foram lá e resolveram o problema. Claro. Este governo, que é do mesmo partido do governo federal, não teve a competência de resolver a questão das certidões e não executou nenhuma emenda. Mas ele tem um de problema, 2011. esse governo ele tem um problema que a gente vem observar desde sempre, desde o seu início. Ele tem uma dificuldade muito grande em licitar. Né? É o governo dos emergenciais. Isso aí está público notório. Na saúde ele fez isso. Na né? saúde o ano é o tempo todo inteiro, emergencial. o ano inteiro. Eu queria exatamente lhe colocar isso. Logo que, durante a campanha, o candidato Agnello sofreu uma série de acusações, né? Inclusive, negócio de recebimento de dinheiro ali perto de Sobradinho, essa coisa toda. Aí, depois, quando assume, outras acusações vão surgindo, inclusive uma que derrubou o ministro dos Esportes, né? Nós tivemos notícia de que você, como deputado federal, fez uma auditoria nessa questão do segundo tempo. E porque muitas vezes o telespectador fica nessa ideia, não, isso é denúncia de oposição, não sei o que. Você tem documentos que comprovam todas as roubalheiras, que é a linguagem, né? Que é a população. A roubalheira. Olha, deixa eu dizer para você, você sabe que é minha formação, eu sou contador, sou auditor. Então, é competência nossa também do parlamento, porque o parlamento é para fiscalizar o executivo. Claro. Eu solicitei, das emendas para o Distrito Federal na área de esporte, eu solicitei 20 cópias de 20 processos. Dos 20, todos tinham irregularidade, mas 18 eu recebi o processo completo. Eu mesmo fiz auditoria. Os 18 processos, todos
Não é desvio de 10%, 20%, 30%, não é 100%, 98%. Absurdo. O desvio total. E o esquema era o mesmo. E está aí hoje, essa semana O modus agora. operandi É o mesmo. Isso no Brasil todo, eu só fiz Brasília. Essa semana, um instituto de Santa Catarina comprovou o esquema da mesma forma. O que eles tinham? Várias empresas. Aliás, foi o de Santa Catarina que chegou a confessar até Instituto na Contato televisão. agora. Foi exatamente Foi a dessa- Polícia Federal essa semana. Dessa percentagem aí que o deputado 98%. falou, porque o sujeito recebeu 4 4 milhões e meio e gastou 490 mil reais de alimentação, que é o esquema deles. Isso. E o mais grave, é em Sobradinho, e grande parte das ONGs era de Sobradinho, eles iam nas escolas públicas, oferecia lá um camiseta, um lanche, a meninada ia tirar a fotografia como se ali fosse a Programa realização do permanente, programa. né? Aí botava projeto de 5 mil alunos, 10 mil alunos, né? E não tinha nada Não disso. tinha nada, né? E como é que estão essas investigações? Né? Olha, fiz cópia das 18, por isso que eu digo, a mesma quadrilha que lá estava é a que está hoje aqui governando Brasília. Porque o ministro do esporte era o governador, o chefe de gabinete lá na época, né, era o Cláudio Monteiro, que é o mesmo, o secretário de Assuntos Educacionais, que cuidava do segundo tempo, é o Rafael Barbosa, que está no hospital, o AG do Ministério do Esporte era o AG da Secretaria de Saúde. Da Saúde, E né? por incrível que pareça... Henrique Voigt. Henrique Voigt. Quando ele foi demitido, saiu, eu liguei para ele. Falei assim, Henrique, eu estou fazendo aqui uma auditoria e você foi lá do Ministério, você pode me ajudar muito nisso. Você agora saiu do governo, você pode me ajudar nisso, para Brasília, nós temos que mostrar isso aqui. Ele disse, quem disse que eu saí do governo? Eu fui promovido. Foi transferido. Estava na Secretaria de Criança, Adolescente, não sei o quê, porque são tantas secretarias, tem mais de 40. Aliás, são quase 40 secretarias. secretarias, olha Então isso. ele disse, não, eu fui promovido, eu estou na Secretaria da Infância e Adolescência, alguma coisa. Então é o seguinte, mandei para o Ministério Público, mandei para o STJ, mandei para o Tribunal de É porque o Contas, para a STJ está Secretaria. correndo um processo contra o Aguinaldo, né? Que está... Né? Eu estou animado agora, porque o ministro relator se aposentou, né, e encaminhou esse processo, né, e eu acho que agora está em boas mãos. O que deve atrasar um pouquinho é porque a ministra... Está com a ministra Eliana Calmon. É a informação que tem que sim, mas ela está hoje respondendo pela vice-presidência, em função do afastamento do vice. Então, como vice, ela não pode atuar no processo. Então, eu não sei se ela vai ficar definitiva ou se vai afastar, mas a nossa esperança é ainda essa aí. Porque não é só isso, eu fiz da Anvisa, eu fiz de todos, né? Aquele absurdo da Terra Cap, as pessoas, né? O cara entrou, perdeu a licitação, aí eles cancelaram a licitação, fizeram de novo, aí o cara ganhou, É uma uns negócios loucura. assim. A Terra Cap é o caixa do governo, ali é que eles fazem os grandes negócios, né? E esse contrato de Pequeno Singapura, governo, grandes negócios. grandes, é isso? né? Mas muito grandes, são grandes demais. Né? Eles tem pessoas na Terra Cap somente para ver os grandes negócios do governo. Eu queria repetir uma pergunta, vamos mudar um pouquinho de foco, claro que é falando de governo, falando do GDF. Eu tive presente na festividade da sua filiação, que por sinal estava repleta de políticos, todas as matizes de todos os partidos, e realmente foi uma demonstração de prestígio, de força política. E dentro dessa finalização, eu dizia para o deputado Fraga que não é cedo falar em sucessão de 2014, até por conta da conjuntura de que o GDF vive Até hoje. para dar esperança, né? E para dar esperança para a população, é eleitores. verdade. Não esperamos até 2060, acho vamos até 2014, pelo menos. As Mas, pessoas enfim, precisam ficar o animadas. PSDB lançará candidato, e o senhor será candidato? do Não, o PSDB terá candidato, né? E nós estamos preparando uma proposta que nós vamos fazer depois uma prévia, vamos discutir no partido, mas eu fui para o PSDB, inclusive, né, com essa conversa de que Brasília precisa realmente ter, o PSDB precisa resgatar realmente a credibilidade, né, e fazer realmente Brasília ter esperança de ter uma vida melhor, né, porque foi muita promessa, a expectativa foi muito grande, e a decepção hoje é muito grande. Então, acho que o PSDB hoje tem todas as condições de oferecer para a sociedade uma proposta de um projeto de Estado, de nação e não de governo. Perfeito. Bem, eu quero agradecer a presença do deputado federal Exalci Lucas, né, que muito nos honra a sua presença aqui, dizer que o programa está sempre aberto, sempre que conseguir uma vaguinha na sua agenda e puder aqui nos prestigiar, estamos sempre abertos a recebê-lo, né, e dizer que, infelizmente, o tempo não nos permite, né, tratar de tudo que nós gostaríamos, mas em outras oportunidades nós faremos isso. E daqui a meio minuto estaremos de volta.
Bem, estamos de volta com o programa Tribuna Livre e agora estamos aqui com uma sala mais vistosa, né? Aqui com uma deputada lindíssima, né? Nossa deputada Celina Leão, que inclusive logo no início do seu mandato foi eleita musa, né? Oh, meu Deus. Então, contamos aqui com a deputada, mas olha, essa beleza toda é muito brava, viu? Porque logo se notabilizou como uma parlamentar muito atuante, de oposição ferrenha, né? E tem mostrado muitas mazelas do governo atual. E contamos também aqui com o Luiz Solano, nosso companheiro de bancada, né? Mas vamos conversar bastante sobre política do Distrito Federal aqui com a deputada Celina Leão. Primeiro eu quero lhe agradecer aí ter comparecido ao nosso programa, muito nos honra a sua presença, lhe dar as boas-vindas e já começar lhe perguntando. E aí, deputada, nós vamos ter aprovada a emenda da reeleição que poderá permitir a candidatura do deputado Capo Patrício ou não? Olha, esse tema é bem polêmico, né? A gente percebe na Câmara uma divisão grande hoje. Quem nunca participou da mesa quer ter uma oportunidade de participar, né? Então acreditam que a possibilidade da aprovação de uma emenda como essa, ela poderia prejudicar, né? E até impedir o acesso. Impedir o acesso e a alternância de poder. Só que assim, eu acho que essa emenda, eu acho que ela tem que ser construída primeiro, tem que ser os partidos da base, né, que compõem a base, o próprio Partido dos Trabalhadores. Então eu acho que isso, ela pode acontecer, porque na Câmara tudo, né, pode acontecer. Mas ela tem que vir primeiro com o apoio da própria base do PT e dos próprios parlamentares da base. E essa base não tem consenso ainda? Ainda não. Hoje ainda não existe um consenso. Mas há a possibilidade de acontecer? Há a possibilidade de acontecer, sim. Então a gente não consegue visualizar, né, se vai acontecer ou não, mas que há uma possibilidade, há uma divisão, tem pessoas que são totalmente contra e a gente respeita, né, porque a Câmara ela é um espaço democrático de debate, né, mas não há também algo que seja condenatório também, entendeu? Olha, não vai acontecer, não vejo nenhuma possibilidade. Na política tudo é possível. Mas você já tem um candidato a presidente? Não, ainda não. Nós estamos conversando, né? O nosso bloco vai definir isso com certeza juntos, né? Eu acho que política ela é construída assim de uma forma democrática, né? Perfeito. O Solano, que logo que chegou, disse que gostaria de participar, era do bloco que tivesse a deputada Celina Leão. Pronto, Solano, você está contemplado. Faça a sua pergunta. A minha pergunta à deputada Celina Leão, que ela fez um trabalho extraordinário na Secretaria da Juventude. Eu perguntaria à deputada como é que a senhora está vendo esse atendimento à nossa juventude em Brasília, muito mais voltado hoje para as drogas do que antigamente no seu trabalho que a senhora fazia, que dava assistência, acompanhava todo o trabalho da juventude aqui do Distrito Federal. Olha, a gente percebe que há sim um retrocesso aí das políticas públicas de juventude. Nós tínhamos em 2006 uma secretaria, né? Ela foi no governo ainda depois, após o governo de 2006, ela foi tornada uma subsecretaria, mas que dava continuidade aos processos, né? E aos projetos. O que a gente percebe é que neste governo, inclusive, que teve um apoio maciço da juventude, essa subsecretaria foi reduzida a uma coordenadoria. E às vezes as pessoas falam, poxa, mas essa pasta da juventude... Mas mesmo com coordenadoria, tem alguma ação não concreta feita pelo governo? Não tem nada. É cabide de emprego hoje. Realmente é para falar que existe, né? Então, como é que você quer ter uma política de juventude sem você aportar recursos, sem você ter projetos, sem você ter uma interlocução com as outras secretarias, né? Então, para falar que existe, é melhor que não tenha, né? Porque isso, a própria juventude vê isso de uma forma muito negativa, que é um retrocesso nas políticas de juventude. E isso se reflete, Solano, quando você coloca isso para nós, se reflete no número, no aumento constante de número de menores infratores. Nós nunca tivemos na história de Brasília um número tão alto de jovens infratores como nós temos hoje nesse governo. Tanto que o grande projeto do governo é construir 7 centros de internação de menores infratores. Quer dizer, ninguém pensa em construir escola, melhorar... A política de prevenção, que é essa que seria o papel da Secretaria de Juventude, uma pasta de articulação com as outras pastas, né? Eu vou te dar um exemplo muito rápido e simples. Se você pegar R$100 mil em projetos para prevenção de gravidez juvenil e colocar numa secretaria específica para jovens, você vai trabalhar com as jovens. Se você pega R$100 mil e põe dentro da Secretaria de Saúde, some aquele dinheiro lá. Ele se perde, porque a prioridade da Secretaria de Saúde... pouco e se perde. A prioridade as pessoas estão morrendo na fila.
Não há. Então, assim, é fácil você defender esse projeto que a gente precisa realmente de uma secretaria específica. E você falando em saúde, eu me lembro bem na época da campanha, o governador, ou então candidato, hoje governador, tinha dito que assumiria o mandato de governador ao mesmo tempo que o de secretário de saúde e que em 3 meses apresentaria resultados positivos na área de saúde. E essa semana nós tivemos um fato trágico, né? Uma moça foi ao Hospital Regional da Ceilândia, ficou esperando 13 horas, a criança, que parece que ainda não conhece as regras, né, deste governo que está aí, ficou muito impaciente e resolveu nascer e nasceu dentro do banheiro. Se era para nascer no banheiro, era melhor nascer dentro de casa, né? Ao invés do hospital, né? E o governador está viajando, né? Olha, eu acho que são vários pontos aí que você colocou. Hoje eu coloquei no meu Twitter a minha indignação, porque essa é a palavra. Porque você, como parlamentar, quando você vê algo acontecer dessa forma na sua cidade, você fica indignada. Porque nascer no corredor, entendeu? Se fosse chegando no hospital, mas uma pessoa que já estava esperando o atendimento há 13 horas. Eu acho que a promessa do governador de campanha, né, de ser secretário, eu acho que já a falta de seriedade já começou por aí. Porque qual que é o governador que vai se diminuir para ser um secretário de Estado? Vamos tratar a população com sinceridade. Eu vou colocar um bom secretário de Estado, que conheça de gestão pública, que seja um médico, não um empresário do ramo. Entendeu? Eu acho que é essa a nossa... que a gente precisa de raciocinar nesse sentido. Então, assim, quando a gente chega no absurdo de uma criança nascer num hospital com 13 horas... Eu acho que o governo tem que parar, ou trocar o secretário, ou fazer alguma coisa, mas tem que dar uma resposta para a sociedade. Mas o governador precisa estar aqui, né? Não, e aí o caso do governador diz que o governador agora foi buscar 1 bilhão... Para quem? Não sei para quem ainda, né? Aqui para o nosso estado, sendo que ele não conseguiu executar as emendas federais. Como é que um governador vai buscar um dinheiro de empréstimo do BID e não consegue priorizar aqui com a sua presidenta, que mora aqui, ele mora no quintal da presidenta Dilma, e não consegue sentar com a presidenta e falar, presidenta, tem recurso, quase R$500 bilhão aqui no Distrito Federal, vamos liberar esse recurso? E vai para os Estados Unidos para pedir empréstimo. Seria dinheiro daqui mesmo. Daqui mesmo, que nós não iríamos pagar juro, é dinheiro da nossa cidade, nós não estamos conseguindo priorizar o dinheiro da nossa cidade. E eu quero fazer um desafio aqui com você. Qual é o grande investidor que o governador Agnello conseguiu trazer em todas essas viagens que ele fez, Raimundo? Nenhum. Mas ele conseguiu deixar $8,5 milhões lá em Singapura, lá né? em Singapura, né? Um contrato que até agora ninguém sabe o que é para pensar Brasil em 2060. Eu tenho medo da gente não chegar a 2060. Eu acho que isso é um tapa na cara de todo mundo que se presta a pensar Brasília, de toda a nossa classe acadêmica, né, das nossas universidades. Eu acho que isso é algo extremamente negativo, que mostra a falta de respeito por nós. Né? Então, eu acho que é muito sério isso. Segurança, veja, nós temos agora já uma média institucionalizada. São 13 sequestros relâmpagos por semana. E mesmo assim a gente está vendo propaganda do governo de que está tudo seguro. O que está seguro, afinal? Eu não sei o que está seguro. Eu acho que... Por que nós temos o Fundo Constitucional? Nós temos o Fundo Constitucional porque nós somos a capital administrativa, que é a sede de todos os poderes. Aqui não pode ter isso. O Distrito Federal não pode ter esse número de sequestros. O Distrito Federal não é só uma unidade da federação. Não é só uma unidade da federação, é a capital. capital. Por que nós temos esse aporte financeiro? Para que não tenha sequestro, para que a educação seja de qualidade, para que a gente tenha uma condição intelectual de falar, olha, essa é a capital do país. Mas quando ele é mal gerido da forma que está acontecendo agora, com o investimento, você imagina, um governo que foi eleito com a categoria maciça dos professores, recebeu um primeiro alerta que não conseguiu gastar o mínimo com educação. Após 3 meses, recebe um segundo alerta, num primeiro momento 12%, no segundo momento 14%. Como é que a gente vai trabalhar isso na nossa cidade? Você não conseguir gastar, Raimundo, o mínimo com educação, entendeu? Precisa ser muito ruim. Tem que ser muito ruim para dar errado, entendeu? Nessa deixa aqui com a deputada, nós conversamos antes com relação às declarações do ministro Eduardo Cardoso. Ele disse que não gostaria de ser preso, porque tem medo das prisões do Brasil. Começaram a ver essas declarações, inclusive que deixou o Palácio Planalto caladinho. A presidente Dilma não se manifestou e eu tentei, inclusive, falar com a assessoria de imprensa do Ministério da Justiça, também ninguém respondeu. Começaram a ver essas declarações do ministro Eduardo Cardoso. Olha, eu acho que no mínimo, aí ele falou, pensou alto,
né? Ele colocou uma verdade e ele é corresponsável por isso, porque a partir do momento que você está lá para resolver uma situação e você faz um deboche, porque isso seria visto como um deboche. Olha, eu estou aqui para cuidar dessa situação, mas nem eu quero ir para essa cadeia porque é péssimo. É um deboche na cara de todas as pessoas que hoje, né, são os presidiários. Eu sou presidente da Comissão de Direitos Humanos. A gente realmente vê que o que acontece não só aqui no Distrito Federal, como no país todo, é algo penoso, porque se você hoje tem uma questão de medidas, né? Se você vai preso, é para que naquele momento que você esteja preso, você esteja trabalhando, estudando, para quando você voltar a cumprir, né, a convivência social com a população, que você esteja ressocializado. Mas da forma que acontece hoje, quem que sai da cadeia melhor do que entrou? Mas, deputada, eu vou lhe dizer uma coisa. O senhor José Eduardo Cardoso, que é um procurador federal, ele declara: se eu tiver que cumprir pena no Brasil, eu prefiro morrer. Essa foi a declaração dele. Até aí, tudo bem, todos nós concordamos, é horrível realmente as condições prisionais no Brasil, isso todos nós concordamos. Agora, o ministro da Justiça, porque o Zé Eduardo Cardoso é o ministro da Justiça, a quem é conferida a responsabilidade de administrar o sistema prisional. Há 2 anos ele é ministro da Justiça. Há 10 anos o governo dele toma conta deste país. E ele vem com a declaração dessa, ministro, isso é hipocrisia, ministro. É verdade. E olha, hipocrisia pode até não estar no Código Penal, mas está no Código Canônico, viu? Dá uma olhada na Bíblia, que uma das atitudes mais condenáveis, né, é exatamente a hipocrisia. Isso, como discurso para algumas pessoas, está perfeito. Agora, não na boca do ministro da Justiça, que tem a responsabilidade de cuidar do sistema prisional. E ele precisa entender que ninguém mais é besta nesse país, né? As pessoas sabem que ele é ministro da Justiça. Ele tem que parar com essa história e tratar de trabalhar, né? Bem, então, deputado, eu quero agradecer muito aí a sua presença, saber que foi um sacrifício você achar um tempinho aí na sua agenda, né? Mas dizer que o nosso programa está sempre aberto, né? Sempre que achar necessário divulgar algumas ações do seu mandato que tem sido exercido de uma forma muito eficiente, né? Nós estamos sempre abertos para que possa divulgar isso. E lhe passar a palavra aí para que em 30 segundos você possa dar um recado, né, para a população do Distrito Federal. É uma honra, né, estar aqui presente com você, com o nosso querido amigo Solano, colocar também o nosso mandato aí à disposição da população, para acessar o nosso site. Quem não Diga aí o site www.celinaleão.com.br, www.celinaleão.com.br, no Facebook também, no Twitter, @CelinaLeão. E agradecer que é uma oportunidade aqui democrática da gente colocar o nosso ponto de vista com franqueza. E isso às vezes é raro para nós, né, que estamos na oposição. Então é sempre bom estar aqui, a gente faz questão. E quem quiser conhecer melhor nossos projetos, o nosso mandato, acessar aí para conhecer. Muito obrigada. Ok, daqui a 1 minuto estaremos de volta. Bem, estamos de volta e agora estamos aqui com o Dr. José Vieira, que é o presidente da Comissão dos Direitos do Consumidor da OAB-DF, né, e que vai falar sobre propaganda, publicidade enganosa, né, nessas compras de fim de ano. Dr. Vieira, a palavra é sua. Bom dia, doutor Ribeiro. Bom dia a todos os ouvintes. Hoje nós vamos falar sobre propaganda enganosa. Está chegando ao final do ano e a tendência é que essas propagandas aumentem. De tal modo, queremos alertar o consumidor, de forma geral, para ficar sempre atento a essas questões de propagandas enganosas. Propaganda enganosa é toda aquela que procura envolver o cidadão de forma direta ou indiretamente para realizar compras excessivamente, que muitas vezes o consumidor nem está precisando e compra além do seu limite. De tal modo, consumidor, esteja atento para essa questão dessa propaganda enganosa. No próximo sábado, teremos mais. Obrigado, doutor Vieira. E você, consumidor, já sabe, se tiver alguma dúvida, é só mandar sua pergunta pelo e-mail tribunalivrerr@gmail.com,
que na semana seguinte o Dr. Vieira responderá para você. E estamos chegando ao final do nosso programa, né? No oferecimento do Esquina Mineira, que fica ali na 704, 705 Norte, você pôde assistir, né, o Tribuna Livre. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência, e se Deus quiser, sábado que vem estaremos juntos.